Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O canal está inscrito, eu sou o evangelista Márcio e nós estamos aqui numa série de vídeos do acolhimento e discipulado da Assembleia de Deus Belém Tenoné, na pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Saulo de Tarso. E nós estamos aqui no segundo vídeo. O primeiro vídeo falamos sobre a Bíblia Sagrada, a importância e a origem da palavra de Deus para a vida do novo convertido. Hoje nós iremos falar sobre o pecado. O propósito é passar por 7 capítulos. Desses 7 capítulos tem 14 módulos. Os 14 módulos são ensinados para o novo convertido. E o novo convertido, ao término do último módulo, o último capítulo, vai ser apresentado para participar das águas batismais. Então, hoje nós iremos falar sobre o pecado. Se você tem interesse em nossa cartilha da Assembleia de Deus Belém Tenoné, para replicar isso na sua igreja, no discipulado, na sua célula, eu vou estar colocando aqui na descrição desse vídeo o meu contato, você vai entrar em contato e eu vou estar disponibilizando para você em PDF, tá certo? Fica até o final desse vídeo e bora aprender mais da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus e hoje é sobre o pecado. Quero lembrar os irmãos que o assunto que eu trago aqui é para novo convertido. Então é uma linguagem bem objetiva, uma linguagem bem cirúrgica. Nós não iremos tratar aqui uns termos técnicos da teologia, aguçado, aprimorado ou profundo. Nós iremos aqui tratar do pecado de uma forma bem objetiva para que o novo convertido ele compreenda esse fundamento e que haja maior clareza acerca da redenção que há em Cristo Jesus. Então, aqui está a nossa cartilha, tá? E nós iremos falar sobre o pecado. O que é importante deixar claro no coração do novo convertido é o significado da palavra pecado. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, há vários significados para pecado que remete a um único conceito, que é o afastamento da presença de Deus. Existe uma expressão grega no Novo Testamento que é amartia, e amartia significa errar o alvo ou fracassar. Esse é um sinônimo, um apontamento para o pecado que remete a essa ideia bastante cirúrgica sobre o que significa pecado. Errar o alvo, fracassar, transgredir. Em outras traduções também traz a ideia de rebeldia, ou seja, o pecado é a transgressão da lei, é errar o alvo do propósito de obediência à palavra de Deus. O pecado, ele é uma conduta contrária ao caráter de Deus e também aos atributos de Deus. Vamos observar aqui na nossa cartilha um texto que está registrado como referência, que é Romanos capítulo de número 3 e o versículo de número 23. Muito importante ressaltar isso, por quê? Porque deixa claro a nossa realidade como um todo na presença de Deus. O versículo 23 do capítulo 3 de Romanos está escrito assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Observe a expressão todos pecaram. Isso quer dizer que ninguém foge dos malefícios do pecado. Inclusive eu, o discipulador, o novo convertido, o pastor, ao porteiro da igreja, todos nós pecamos. E logo, a consequência desse pecado trouxe uma distinção, uma separação. Foram destituídos da glória de Deus. Inclusive, esse é um tema para a continuidade do nosso estudo, que é uma consequência do pecado, essa distinção e essa separação. Toda vez que o homem peca, segundo Provérbios capítulo 8, verso 36, é um ataque contra a sua própria alma e ambos, esse pecador que ataca a sua própria alma, ele ama a morte. Perceba que o texto diz: mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Esse é um malefício do pecado, um ataque contra a sua alma que lhe direciona para a morte. Isso também me remete a uma outra referência que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso também
está explícito no versículo 24 do capítulo 3 ainda de Romanos, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós pecamos. Todavia, os que estão em Cristo Jesus são justificados mediante a graça de Deus proveniente de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Esse ponto será aprofundado no nosso próximo capítulo, que iremos falar sobre a salvação que nós só encontramos na pessoa do nosso Senhor Jesus. Pois bem, vamos aqui dar continuidade no estudo e nós iremos entender agora acerca da origem do pecado. E quando nós falamos da origem do pecado, nós dividimos o pecado em dois pontos. A origem que se deu início no céu e a origem entre a humanidade. A origem que se deu início no céu, nós atribuímos esse pecado ao anjo caído, ao querubim ungido, que é conhecido também popularmente sobre Lúcifer, Satanás ou o diabo. Não importa o termo, este se rebelou contra Deus no céu, dando origem ao pecado, e a Bíblia diz que o próprio Deus o expulsou do céu, arremessando-o sobre a terra. A referência que nós disponibilizamos é Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 ao versículo 17, que deixa claro lá uma referência de um rei de Israel, mas que faz referência a Satanás e todos os anjos que foram também enganados por ele, que ambos foram expulsos do céu. Então perceba que a rebeldia, a transgressão, o errar o alvo, não começa na terra, mas começa no céu através de um coração que se rebelou contra Deus. Com isso é importante falar para o novo convertido que toda rebeldia é um princípio satânico. Então aquele que constantemente se rebela contra Deus, aquele que constantemente transgride a palavra de Deus, ele está seguindo os passos de Satanás. Ele é um grande discipulador para a rebeldia, o inimigo das nossas almas. Por isso precisamos estar atento quanto a esta verdade e ensinar essa gravidade do pecado para o novo convertido é de suma importância. E aqui entra então, meus irmãos, o nosso segundo ponto, que é o pecado dado origem na humanidade. E nós entendemos pelo texto bíblico de Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que o Senhor nosso Deus deixou uma ordem, e a ordem está escrito assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Frise essa questão: certamente morrerá. Isso é uma ordenança dada por Deus para que o homem não consumisse o fruto proibido que dava o conhecimento entre o bem e o mal. Essa era a ordem dada por Deus para Adão. Só que Gênesis capítulo 3, versículo 6 é a queda do homem, quando a serpente, o animal mais sagaz dentre todos eles, se manifesta para Eva, e nós entendemos à luz da palavra que essa serpente faz alusão a Satanás, ao inimigo das nossas almas, que seduz e que tenta Eva, e assim concedendo ao pecado. Está escrito no versículo 6 que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, aqui é o primeiro pecado que foi consumado por causa da desobediência. Deus disse: não pode comer. A mulher foi lá e foi enganada pela serpente, cedeu o alimento para o seu esposo. Consumindo o alimento, consumou-se o pecado. Primeiro ato de rebeldia, primeiro ato de errar o alvo, primeiro ato de fracasso da humanidade deu-se origem no jardim do Éden. O que é interessante observar que a serpente foi um elemento de sedução, de atração, de indicação para o pecado, pois a Bíblia diz que a serpente disse que certamente não haveria morte ao consumo do fruto proibido. E ali foi o gatilho principal pelo qual provocou a tentação aos olhos de Eva para que ela então cedesse ao pecado. Falando sobre esse ceder o pecado, nós entramos então no nosso terceiro tópico dessa
desse capítulo, que é o começo dos pecados individual. Como é que Eva viveu esse processo do pecado individual? Como foi que ela cedeu a esse pecado? Como é que o pecado ele brota dentro de nós e então nós consumimos esse pecado? Então perceba que o começo dos pecados individuais ele é uma verdade. Eu acho interessante o que o Tiago nos ensina no capítulo 1, no versículo 13 ao versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. Observe que está escrito: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, o que nós aprendemos aqui no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 15, é que nenhuma tentação é proveniente de Deus, porque Deus não pode ser tentado. Deus não peca, Deus é santo. E a santidade de Deus não permite sequer essa tentação. Sendo assim, toda a origem do pecado individual do ser humano, ela brota de suas próprias cobiças. Nossa natureza é caída, nosso estado é depravado, então nós somos tendenciosos à satisfação dessa natureza. Então essa natureza vinculada com a cobiça, e o que é cobiça? Cobiça é um desejo excessivo. Toda vez que esse desejo excessivo entra em atividade, nós chamamos desse início de pecado, desse brotar de pecado, de o pecado abstrato. Ou seja, primeiro o pecado começa em nossa mente, que nós intitulamos como nosso coração. Nossa mente aqui, ele começa a maquinar, a projetar o pecado, que a Bíblia fala que dá à luz o pecado. Então, quando é que esse pecado é consumado? Quando ele sai do abstrato e entra no concreto. Quando nós concretizamos o pecado, ele é consumado, como o próprio texto diz, ele dá a luz ao pecado. E quando esse pecado ele dá luz, ele é consumado, então gera a morte. Voltemos para o texto que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que há em Cristo Jesus. Então, recapitulando, todo pecado ele é proveniente de uma cobiça, de um desejo excessivo por algo, de algo que eu quero. Por isso, a tentação ela vem dentro de um desejo, de uma cobiça. Perceba que a própria mulher, lá, Eva, no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 6, ela vê que é agradável para se comer. Ela observa que aquele fruto pode lhe dar conhecimento. Ela deseja para dar total discernimento sobre todas as coisas. Então perceba que ela é seduzida por Satanás dentro de um desejo pessoal. Então o pecado individual ele se dá início de um projeto que nasce primeiramente em nosso coração. Quando a gente vai observar o primeiro homicídio da Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 10, nós percebemos claramente ali que Caim, ele brota esse pecado, esse desejo pecaminoso em seu coração para atentar contra Abel. Mas há uma advertência de Deus antes dessa consumação de pecado. Veja o versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis que diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. Ou seja, o pecado no coração de Caim é atentar contra a vida do seu irmão. Mas o Senhor está falando, o pecado está batendo na porta do teu coração. O pecado está martelando a tua mente. Se você dominar isso, se você não consumar isso, você vai ser bem sucedido. Vai fazer o bem. Fazendo o bem será aceito. Mas se você ceder esse pecado vai gerar a morte. Então, meus irmãos, é muito importante frisar isso para o novo convertido, que os nossos desejos, as nossas vontades
devem ser consumidos pela soberana vontade de Deus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é uma luta espiritual. Por isso, nós devemos mortificar a carne e vivificar o espírito. Explique para o novo convertido a importância de nós estarmos totalmente ligados à pessoa do Espírito Santo, conectado na presença de Deus, em comunhão com o corpo de Cristo. Sendo assim, nós não consumaremos nenhum tipo de desejo pecaminoso. Meus irmãos, vamos falar agora sobre a consequência do pecado, que é o nosso terceiro tópico. E quando falamos da consequência do pecado, nós estamos falando de uma consequência que ela não abrange apenas Adão e Eva, mas também abrange a terra e algumas consequências diretas para a nossa própria vida. Quando a gente observa a consequência dada à mulher, em Gênesis capítulo 3, versículo 16, o Senhor diz que agora haveria sofrimento ao dar à luz. Sim, sofrimento é o que a Bíblia diz. E também o desejo será da mulher, o desejo que é da mulher será dada para o seu marido e ele o dominaria. É uma consequência que o próprio Senhor ele distingue para a mulher por conta do pecado. Quando se direciona à consequência do pecado do homem, a Bíblia diz que a terra ela se torna maldita. Está escrito na palavra de Deus do versículo 17 ao versículo 19, que maldita é a terra por sua causa. Olha só, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinho, ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá, né, o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, as consequências do pecado, elas foram terríveis para a humanidade por conta do pecado. E aqui também há uma questão teológica a ser abordada, porque quando o Senhor fala com a serpente, ali há o primeiro termo escatológico da pessoa de Cristo Jesus já se manifestando em favor e benefício da humanidade. Que o Senhor disse para a serpente que a serpente feriria o calcanhar. De quem? De uma semente que nasceria da mulher, e essa semente esmagaria a sua cabeça. E ali naquele texto, a palavra de Deus já está sendo direcionada para o próprio Senhor Jesus, que traria redenção para toda a humanidade. Outra consequência do pecado, que é bem conhecida, é importante ressaltar isso ao novo convertido, é acerca das 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e também a morte eterna. Quando nós falamos da morte espiritual, nós estamos falando de um resultado mediante o pecado que nos afasta de Deus e da sua comunhão. Deus, ele é santo, exige santidade dos seus filhos, e uma vez que esses filhos pecam sem um arrependimento genuíno, a morte espiritual, ela é inevitável, tornando-se indiferente a Deus e às coisas de Deus. O Senhor disse em Gênesis capítulo 2 que ao comer do fruto, certamente morreria. E de fato, se cumpre esta palavra, que a morte espiritual é um primeiro elemento de quem pratica o pecado e não se arrepende deste pecado genuinamente. Ele se encontra separado de Deus, distinto de Deus. Observe o que está escrito na palavra do nosso Deus, precisamente no livro de Isaías, o capítulo 59 e o versículo 2. Mas se as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Essa versão NVI deixa claro que há uma separação da maldade do homem relacionado a Deus. Os pecados escondem o rosto de Deus para que não ouça a oração daqueles que não se arrependem. Então, a morte espiritual é o primeiro elemento pelo qual o homem ele se afasta da presença e da glória de Deus. O segundo tipo de morte é a morte física. É o texto que nós temos debatido bastante, Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas é importante ressaltar que assim como um funcionário em uma empresa ele recebe o seu salário, de igual modo todo aquele que peca vai receber também a morte. Então a morte física ela é proveniente do pecado, é uma consequência do pecado, é uma extensão do pecado. A morte física todos nós passaremos, salvo aqueles que
aguardam o arrebatamento da igreja. Sim, nós aguardamos o arrebatamento iminente, pois a qualquer momento Cristo pode se manifestar e a igreja do Senhor será arrebatada. Você faz parte dessa família, você faz parte do corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo, entregou a sua vida a Jesus Cristo, então você está aguardando o arrebatamento da igreja e a morte física não nos acontecerá. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro tipo de morte, nós falamos sobre a morte eterna. A morte eterna, mas também conhecida como a segunda morte. A Bíblia diz que em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a seguinte expressão: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a segunda morte nada mais é do que o destino final de todos quantos não se arrependeram na pessoa do Senhor Jesus, não se arrependeram dos seus pecados e assim se consumirá em suas vidas a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Concluímos, meus irmãos, então, essa aula, onde tem o propósito de deixar mais claro acerca da redenção de Cristo. No nosso próximo capítulo, nós iremos falar sobre essa redenção de Cristo, a salvação que há em Cristo Jesus, como isso deu início, como é que nós vencemos o pecado em Cristo Jesus. Pois escrito está que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus. Se essa aula foi uma bênção para você, quero que você se inscreva nesse canal, dê um like, deixe aqui o seu comentário, o que você achou desta aula. E vamos juntos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento e promover um grande discipulado e levar estas almas até as águas batismais. Jesus te abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida.